tarde, meu povo. E aí, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, gente, professor Alcides, para muito mais química aqui no nosso canal Educação. Queria mandar um grande abraço para todos vocês que estão acompanhando pelo IPTV, YouTube e de casa pela televisão, tá certo? Que Jô aqui fazendo a interpretação, os sinais, meu amigo Jorge comandando as imagens e a Marlene, como sempre, o polo mais importante de todos. Beleza? Deixa eu ver quem tá aqui. Pessoal de Coivaras, Oco Napoleão, Pajeú, Piauí, Pimenteiras, Ribeiro Galeota. Ó, pessoal, boa tarde, um abração para vocês. Nos YouTubes, Jean, Gabriela, Webert e meu amigo Adriel, como sempre. Tudo tranquilo, Adrielzão? Coloca aqui no chat para ver que você já tá ligado. Tá? Então, gente, nós vamos continuar aquele conteúdo da aula anterior que eu falei de gases, tá bom? Eu vou dar só uma recapitulada, porque depois eu recebi umas mensagens de alguns colegas pedindo: professor, repete mais uma vez, pelo menos a parte que fala sobre as fórmulas, tá bom? Então eu vou direto ao ponto, relembrar as fórmulas e aí vamos resolver várias questões hoje, tá bom? Pessoal, uma das primeiras definições que você tem que gravar é a hipótese de Avogadro, tá certo? A hipótese de Avogadro diz que quando você tem volumes iguais de gases diferentes, tá certo? Sobre as mesmas condições de temperatura e pressão, esses gases eles vão ter a mesma quantidade de matéria. Cuidado, pessoal. Quando eu digo quantidade de matéria, é o mesmo número de mols. Eu não estou dizendo que eles vão ter a mesma massa, tá? As massas vão ser diferentes. Por quê? Porque as moléculas são feitas de átomos diferentes. Porém, o número de moléculas vai ser o mesmo, tá bom? Então, quando você tem, olha aqui, ó, nesse caso, o gás oxigênio e o gás ozônio. Eles têm o mesmo volume, mesma pressão, mesma temperatura. Neste caso, eles vão ter o mesmo número de mols, o mesmo número de moléculas, tá? Isso é a hipótese de Avogadro. Show? Quando se trata das transformações gasosas, nós vamos ter três. Vamos gravar os nomes. Isotérmica, que é quando a temperatura é constante. Ó, temperatura constante. Neste caso, pressão e volume, eles são inversamente proporcionais, seguindo a equação de Boyle, que diz que pressão vezes volume é igual a uma constante. Não se esqueçam, o que é inversamente proporcional, quando a pressão aumenta, o volume diminui e vice-versa, tá? Isso acontece numa isotérmica. Grava logo. Isotérmica, a temperatura é constante e a pressão e o volume são inversamente proporcionais, tá? A famosa lei de Boyle. Agora, quando temos o gráfico de uma isotérmica é assim, ó. Olha o comportamento de uma exponencial. Ele sempre vai ter este comportamento aqui, o gráfico. Ó. Não se esqueçam. Vai ser uma exponencial. Show? A próxima transformação é a isobárica, que significa que a pressão é constante. Durante essa transformação, a pressão não muda, ela não altera. Nesse caso, volume e temperatura vão ser diretamente proporcionais. Se você aumenta o volume, a temperatura também aumenta e vice-versa. Diminui o volume, a temperatura diminui. Ok? Lembrando, inversamente proporcional é quando duas constantes, né, duas variáveis, se comportam de maneira diferente. Quando uma aumenta, a outra diminui. Diretamente proporcional, as duas variáveis aumentam e diminuem ao mesmo tempo.
Aqui é o caso da isobárica, tá? Pressão constante. Lembrando, o formato do gráfico é uma linear, uma linhazinha. Esse formato em linha indica que você tem uma isobárica, tá certo? Pressão constante. Show? A outra transformação é a isovolumétrica. Esses outros termos aqui, ó, isométrica e isocórica, podem aparecer. Mas o mais comum é a isovolumétrica, que diz que o volume é constante. Neste caso, quando o volume é constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Quando a pressão aumenta, a temperatura também aumenta e vice-versa, tá? Vamos relembrar as 3 transformações básicas: isotérmica, temperatura constante; isobárica, pressão constante; isovolumétrica, volume constante, tá? Lembrem-se que quando uma das variáveis de estado é constante, as outras duas vão ter um comportamento entre si. No caso da isotérmica, o comportamento indica que pressão e volume são inversamente proporcionais. E na isobárica e na isovolumétrica, o comportamento são diretamente proporcionais das duas variáveis, tá? É isso que acontece. Quando se trata de uma isovolumétrica, o gráfico é igualzinho de uma isobárica, ó. Se comporta como uma linear, beleza? Porque como os dois são diretamente proporcionais, eles se comportam como uma equação linear. Show? Já a isotérmica, como é inversamente proporcional, ela se comporta como um gráfico de uma exponencial. A equação geral dos gases. Eu sempre indico o seguinte para os alunos. Você está com dúvida, tem dificuldades em gravar as 3 situações? Pois então grava a equação geral dos gases aqui, ó. Pressão vezes volume sobre temperaturas iniciais é igual a pressão vezes volume sobre temperaturas finais. Como assim? Se a temperatura for constante, você vai lá e corta a temperatura. Olha a fórmula que fica. Fica a lei da isotérmica. Se a pressão for constante, você vai lá e corta a pressão. O gráfico fica a isobárica. Se o volume for constante, você vai lá e corta o volume e o gráfico fica da isovolumétrica. Então, usar a equação geral dos gases pode ser um facilitador se você tiver com a dificuldade inicial de utilizar essas fórmulas, tá bom? E a outra fórmula que nós vamos utilizar é a equação de Clapeyron. O que é que ele faz? Ele compara as 3 variáveis de estado junto com o número de mols. PV, N, RT, aonde o R é 0,082 se a pressão for utilizada em ATM. Mas eu digo, para que você tenha calma, que toda questão fornece o R. Ninguém é obrigado a decorar nenhuma constante, tá bom? Certo? Quando tem uma constante assim, geralmente a questão coloca o seu valor, tá? PV igual a nRT. P de pressão, V de volume, N do número de mols, R, a constante dos gases ideais, T, a temperatura. Pessoal, com a PV e NT, nós podemos encontrar a fórmula da densidade. Porque a densidade normal é massa sobre o volume. Então você tem PV igual a nRT. Só que o número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Aí você pode substituir, ó. PV é igual a M sobre a massa molar, RT. Isso aqui eu só estou mostrando como nós determinamos a densidade dos gases utilizando o PVRNT, tá? Aí
você pode fazer uma inversãozinha aqui. Aí fica pressão vezes a massa molar é igual a massa sobre o volume. Fiz só um cruz credo ali, um artifíciozinho matemático. Vezes o RT. Só que, ó, M sobre V é igual a densidade. Só substituir. Pressão vezes a massa molar é igual a densidade RT. Como o RT está multiplicando na densidade, eu jogo para o outro lado, dividindo. Então, a pressão vezes a massa molar, dividido pelo RT, é a fórmula da densidade aqui, ó. Densidade é a pressão vezes a massa molar do gás, dividido pela constante dos gases, vezes a temperatura, tá bom? A equação é essa daqui, ó, a fórmula. Grava essa fórmula, tá? Eu só estou colocando a maneira de como você pode descobrir a partir da equação dos gases, caso você esqueça, tá certo? Então a gente pode fazer assim, ó. Grava essa fórmula, tanto a do PV-RNT, que eu anotei aqui, ó. Fica com ela gravadinha, isso aqui, anotado. E a densidade, tá bom? Show? Vou dar até um tempinho agora que eu quero que vocês anotem essa sequência essa parte que eu escrevi aqui embaixo, tá? A parte que está no campo amarelo. Coloque densidade dos gases e escreva essa sequência de reações, beleza? 2 minutinhos, vamos lá.
Vamos lá, meu povo, continuando. E agora vamos focar nos exercícios, tá bom? Hoje aqui eu vou treinar bastante. Eu acho que eu fiz tem umas 30 questões aí. Hoje nós vamos treinar, meu amigo Herbert. Tudo bem, cara? Tudo sussa? Vamos lá. Pessoal de Cajueiro da Praia acabou de conectar. Um abração para vocês. Ó, nessa segunda questão tem o seguinte. Diz assim: um pneu de bicicleta é calibrado a uma pressão de 4 atm, tá bom? Opa, pressão inicial aqui, ó. P1 igual a 4 atm. Beleza. Em um dia frio, há uma temperatura de 7 graus. Então aqui nós já temos a temperatura 1, 7 graus Celsius. Tá? Supondo que o volume... Deixa eu fazer de vermelho agora. Supondo que o volume e a quantidade de gás injetado são os mesmos, qual será a pressão de calibração nos dias em que a temperatura atinge 37? Gente, ó o que a questão falou aqui. Ela me deu a temperatura, ela variou a pressão, mas o volume não altera, é o mesmo. Então o volume está constante. Aqui nós temos uma isovolumétrica. Resumindo, P1 sobre T1, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Como o volume está constante, vai ser essa expressão, essa transformação gasosa que eu vou utilizar. A pressão final é o que a questão quer saber, certo? E a temperatura final, que é T2, é de 37 graus Celsius. O detalhe é que nós não vamos utilizar temperaturas em graus Celsius. Lembrem-se que para transformar uma temperatura de graus Celsius para Kelvin, basta você pegar a temperatura em graus Celsius e somar com 273. Ok? Então, ó, 7 mais 273 vai dar 280 Kelvin, tá bom? 280 Kelvin aqui. E 37 mais 273 vai dar 300 Kelvin. Então, 310 Kelvin. Então, o que eu fiz aqui foi converter as temperaturas de graus Celsius para Kelvin, porque nas fórmulas de transformações gasosas, nós não vamos utilizar os graus Celsius. E se você colocar em graus Celsius, o cálculo não vai dar certo, tá bom? Então, ó, vamos substituir. A pressão inicial é 4 atm. A temperatura inicial, 280, tá? A pressão final é o que a gente quer saber. A temperatura final é 310. Bom? Então, no caso aqui, fica 280 P2 é igual a 1240. Show? O 1240 é dividido por 280. Então, neste caso, P2 é igual a 4,4 atms. Vai ser a nova pressão do pneu da bicicleta. Ó. Resposta letra B. Certo? Então, no caso, gente, o cálculo aqui que você vai fazer é sempre observar na equação, observar no próprio enunciado, que tipo de transformação você vai utilizar. Repare que a questão não falou em densidade nem número de mols. Então, aquelas duas últimas fórmulas que eu utilizei, nós não vamos mexer com ela, tá? Em relação àquela outra situação, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, qual que eu vou utilizar? Depende, nós vamos ter que observar quem está constante. Aqui no caso, quem está constante é o volume. Por isso que eu cortei o volume e nós vamos usar a fórmula de uma isovolumétrica, que é P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Como é que eu sei que o valor está correto? Observe que a temperatura aumentou.
Se a temperatura aumentou, a pressão também tem que aumentar, porque pressão e temperatura em uma isovolumétrica são diretamente proporcionais, beleza? Viu como é tranquilinho? Tá? Pessoal, algumas questões que tiver um raciocínio mais padrão, eu não vou dar um tempinho não, tá? Mas eu botei algumas questões aqui, que elas têm um padrão diferente. Aí essas eu vou dar um tempinho para vocês anotarem, beleza? Beleza, Adriano? Um abração para você. Vamos seguindo. Olha a terceira questão. A terceira diz assim, ó. 3 balões H2, N2 e O2, conforme a ilustração. Considerando que os gases estão sob a pressão de 1 atm e a mesma temperatura, assinale a alternativa com o possível número de moléculas dos balões. Pessoal, observe um detalhe aqui, ó. São 3 gases diferentes, ó. Gás hidrogênio, gás nitrogênio e gás oxigênio, ó. 3 gases diferentes, beleza? Se você observar também, ó, 3 gases diferentes com o mesmo volume. 10, 10 e 10 ml. Opa! Quando a gente olha para o enunciado, o que é que a questão está falando? Sob a pressão de 1 atm. Todos estão à mesma pressão e à mesma temperatura. Isso daqui, gente, vai gerar uma condição. Tudo isso que eu marquei gera a seguinte condição, ó. Hipótese de Avogadro. Certo? De Avogadro. O que é que a hipótese de Avogadro nos ensina, hein? Ela diz que gases diferentes com o mesmo volume, a mesma pressão e a mesma temperatura vão ter o mesmo número de mols. Quer dizer, o número de moléculas, o número de mols de hidrogênio vai ser igual ao número de mols de nitrogênio, gás nitrogênio, e vai ser igual ao número de mols do gás oxigênio, quando essas condições que eu acabei de citar forem respeitadas. Que condições são essas? Mesmo volume, mesma pressão, mesma temperatura, o número de mols é o mesmo. Se o número de mols é o mesmo, o número de moléculas vai ser. E a única alternativa onde os 3 valores são iguais é a letra C. Certo? Letra C aqui na terceira, por quê? Porque nessas condições citadas está respeitando a hipótese de Avogadro. Show, meu povo? Viu como é sussa, como é tranquilinho? Nada de outro mundo? Ó, eu me emocionei. Eu coloquei até umas questõezinhas mais fáceis, mas agora eu botei umas de um nível diferente. Umas questõezinhas mais emocionantes. Porque a gente tem que fazer umas questões também mais complicadas, né? Só fazer só as facinhas aí fica tranquilo demais, não é não? Algumas dessas daqui eu vou deixar vocês anotarem o raciocínio, porque eu procurei exatamente questões com raciocínios diferentes, que fogem um pouco do padrão, para vocês terem a referência, até para anotar, ter o tipo de resposta, tá bom? Começando por essa quarta questão, que é uma questão bem interessante. Você vai ver que em nenhum momento nós vamos trabalhar com números. Vai ser só letra, mas vai ter númerozinho no final, tá? Só umas fraçõezinhas. Observem aqui como é esse tipo de questão. Ele diz, numa transformação isobárica, a massa gasosa tiver seu volume aumentado em 3/4. Bom, vamos aqui. Uma isobárica, pressão constante, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, tá? A questão foi muito simples. Ela disse que o volume final vai ser o quê? Aumentado em 3/4. Então significa que o V2 é igual a V1 mais 3/4 de V1. Beleza? De novo. O professor ele disse que aumentou em 3/4, exatamente. Então o volume final é o volume inicial mais 3/4 do volume inicial. Entendido como foi feito? Então vamos substituir agora, ó. Para ficar mais fácil,
Eu vou fazer um cruz credo aqui logo. Então fica V1 vezes T2 é igual a T1 vezes V2, tá? Vamos substituindo. Quem é V1? V1 é V1. Quem é T2? T2 também vai ser T2. A gente não recebeu essa informação, então mantém. Quem é T1? A gente também não sabe quem é T1. Nós só sabemos que V2 é 3/4 de V1 aumentado. Então, V2 é V1 mais 3/4 de V1. Beleza? Então fica V1 vezes T2 é igual a T1. Eu vou já fazer o MMC, tá, pessoal? Porque aí fica o seguinte, ó. Essa multiplicação vai ficar T1 vezes V1 e T1 vezes 3/4 de V1. Fazendo com o MMC logo, fica 4 V1 vezes T1 mais 3 V1 vezes T1. Isso tudo dividido por 4. Show? Se você observar, aqui vai ficar o seguinte, ó. V1 vezes T2. E eu posso somar, né? V1 vezes T1, V1 vezes T1, os dois aqui, ó. 4V1 vezes T1 mais 3V1 vezes T1, eu posso somar. Porque 4 com 3, 7 V1 vezes T1 dividido por 4. Olha aqui, ó. Você pode fazer o que agora? Você pode cortar V1 e V1. Por que não são iguais? Como eu cortei V1 e T1, vai ficar aqui T2 é igual a 7/4 de T1. E a pergunta diz o seguinte: o que é que acontece com a temperatura se eu aumentar o volume em 3/4? Se você aumentar o volume em 3/4, você aumenta a temperatura em 7/4. Tá? Letra B. Só uma brincadeirazinha de matemática, uns MMC, MDC, uns multiplicação, cálculo. Tranquilo. Questão de treino. Tenho certeza que vocês conseguem. Vou dar até um tempinho. Jorge, joga 2 minutinhos aí para os meninos anotarem.
Vou repetir bem aqui um ponto que o pessoal de Hugo Napoleão está me pedindo. Deixa eu apagar aqui, ó. Eu vou apagar bem aqui, ó. E vou repetir, tá? Foi o seguinte, ó. Porque nesse caso aqui, como tá T1 multiplicando por todo mundo dentro do parênteses, certo? Fica assim, ó. T1 vezes V1 e T1 vezes 3/4 de V1. Aí vai ficar assim, ó. V1 vezes T2 é igual, tá? A V1, T1, que é o primeiro cálculo que está de azul, tá bom? Quando eu multiplico T1 por V1, aí fica assim, ó, V1, T1, primeiro, tá? Mas o outro fica como? T1 vezes 3/4 de V1. Ok? Aí daí é que eu fiz o MMC, que foi aquela parte final que eu coloquei, ó. V1 vezes T2. Aí fica. Tá vendo? É um 3/4. Base 4. Multiplica aqui, ó. Como aqui a base é 1. 4 vezes 1, 4. Então. Deixa eu apagar aqui. Aqui vai ficar 4V1. Mais. Como aqui já é 4, ó. Aí corta. Certo? Aí você só repete o que está em cima. Que fica 3V1 T1. É por isso que naquela hora eu faço só somar. Que aí vai ficar, ó, 7/4 de V1 T1. Aí corta, ó. Deixa eu cortar aqui. Corta V1 com V1. Aí T2 é igual a 7/4 de T1. Letra B. Belezeira, pessoal de Hugo Napoleão? Eu botei mais uma etapa bem aí, só para vocês observarem. Show? Quer anotar essa outra etapa que eu botei? Show, beleza. É porque eu tinha pulado aquela etapazinha ali, mas eu só fiz a multiplicação, né, da expressão de fora pelo que está dentro do parêntese. Show? Então vamos lá, vamos continuando. Meu povo, essa questãozinha é legal, eu gosto desse tipo de questão. Olha essa daqui, outra legalzinha, boa demais. Porque ela é um raciocíniozinho rápido, porém tem que ter uma atençãozinha aqui, ó. Presta atenção. Ele fala, em um cilindro, há um gás sob a pressão de 5 atm. Olha o detalhe aqui, ó. Ele disse em um cilindro. Então ele está falando aqui de 2 cilindros separados. Ó. Em um cilindro, há um gás com temperatura de 5 atm, pressão de 5 atm e temperatura T. Aqui, ó. Temperatura T. Em outro cilindro, com a mesma capacidade, então a gente já sabe que o volume de um cilindro é igual ao volume do outro, correto? Então eu já sei, ó, que no cilindro 1, o volume é V. Deixa eu só apagar aqui. A gente já sabe que o volume é V nesse cilindro e no outro também. Por quê? Porque ele falou que em outro cilindro de mesma capacidade, se é de mesma capacidade, então eu já sei que o volume é V, a temperatura é T, e no primeiro cilindro a pressão é 5 atm. No segundo cilindro, a pressão é de 40. Então a única coisa que muda aí são as pressões, tá bom? Ele pega e diz, em relação ao primeiro cilindro, há no cilindro um número de moléculas, olha o que é que ele está pedindo aqui, em relação. Gente, quando fala em relação, é porque ele quer que a gente faça uma razão, uma divisão, toda vez que a questão falar. Em relação ou a razão entre duas situações, é para tu pegar um e dividir pelo outro, tá certo? Mas antes disso, a gente tem que entender o que está acontecendo em cada cilindro. Vamos lá.
No primeiro cilindro. Ó, no primeiro cilindro, qual vai ser a fórmula que nós vamos usar? Ele não está falando em número de moléculas? Número de moléculas é PV N R T. No primeiro cilindro, de novo, ó, no primeiro cilindro, a pressão é 5. Tá? No primeiro cilindro, a pressão é 5. E o volume é quanto? O volume é V, porque ele disse que os dois cilindros têm o mesmo volume, então vamos chamar de V. Só que o número de mols aqui, eu vou chamar de N1, o número de mols do cilindro 1, porque são gases diferentes, a gente não sabe a situação, deixa aí. O R é o mesmo e a questão já falou que a temperatura é T, certo? Então nós já temos aqui a primeira situação, ó. 5V é igual a N1 vezes RT. Já no segundo cilindro, PV igual a nRT, a pressão é 40, o volume é V, só que aqui o número de mols é 2. RT. Por que eu botei o T igual? Porque a questão falou que os dois estão à mesma temperatura. A temperatura T e ao volume V. Só as pressões que são diferentes. Tá certo? É aqui, ó. Estou com minhas duas expressões, tá? Só que a questão diz, em relação ao primeiro, o número de mols do segundo como é? Simples. Se eu vou fazer uma relação, eu vou pegar o de cima pelo de baixo. Então eu vou colocar o quê? 5V sobre 40V é igual a N1RT sobre N2RT. Repare o que foi que eu fiz aqui? Eu somente peguei e dividi uma situação pela outra. Agora a gente vai brincar de cortar, ó. Os volumes são iguais, tchau volume, tchau a constante, tchau a temperatura, porque são todos iguais. Aí fica o que aqui? 5 sobre 40 é igual a N1 sobre N2. N1 sobre N2 dá para simplificar. Dá para dividir por 5, ó. 5 por 5 vai dar 5 dividido por 5 vai dar 1 e 40 dividido por 5 dá 8, igual a N1 sobre N2. Faz o meio pelos extremos, então nós vamos encontrar aqui N2 é igual a 8N1. Resumindo, a pressão é 8 vezes maior. Letra B. Viram como é legal, como é simples? Esse tipo de caso é quando a questão pede a relação entre dois cilindros diferentes, tá? Ele pede a razão, então tu pega o cilindro pelo de cima e divide pelo de baixo, tá? Nesse caso também vou dar um tempinho para anotar esse raciocínio. Vamos lá. 2 minutinhos, pessoal.
Seguindo, vamos fazer mais um. Olha aqui a questão 6. Certo gás X é formado... Opa, vamos marcar essa informação que é importante demais, ó. Um gás X é formado por nitrogênio e oxigênio. Beleza. Informação anotada. Para determinar sua fórmula molecular, comparou ele com o metano. Beleza, também deixa eu botar aqui, deixa eu marcar. Preciso ficar atento a essa informação aqui, nós todos. Ele pega e diz assim: verificou-se que volumes iguais de gás X e metano, nas mesmas condições de temperatura e pressão... Opa! Olha isso aqui, meu filho. Nas mesmas condições de temperaturas e pressões, volumes iguais. Isso daqui significa o quê? Hipótese de Avogadro. O que é que a hipótese de Avogadro diz? O seguinte, que volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de temperatura e pressão, têm o mesmo número de mols. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vou desenhar dois balões, ó. Nesse balão aqui tem X. Nesse balão tem o metano, CH4. Certo? A questão me falou que eles pesaram, ó, a massa desse aqui, 0,88 gramas e aqui 0,32 gramas. E, gente, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Ele falou que os dois gases estão nas mesmas condições de temperatura e pressão e mesmo volume. Quando isso acontece, o número de mols do X é igual ao número de mols do CH4. Aí tu pega e diz, mas professor, mas aí eu tenho que descobrir o número de mols do CH4, não é? Exatamente. É isso que eu vou lhe mostrar como é que você vai fazer, ó. Mas em primeiro lugar, você tem que saber essa informação aqui, ó. O número de mols de X é igual ao número de mols do CH4, porque a questão falou que eles estão em condições o quê? De mesmo volume, mesma pressão, mesma temperatura. E isso se chama hipótese de Avogadro. Aí a questão pegou e deu as massas aqui, ó. 0,88 e 0,32, tá? Bom, em primeiro lugar, o que é o número de mols? Você tem que lembrar que o CH4, o metano, ele é formado de carbono, que a massa é 12, e do hidrogênio, que a massa é 1, mas só que tem 4 átomos de oxigênio, de hidrogênio. Quando você soma, isso aqui vai dar 16 gramas por mol. Certo? A massa do carbono é 12, a do hidrogênio é 1. Só que tem 4 átomos de hidrogênio, então vai ficar o quê? 4 vezes 1, 4. Quando você somar 12 mais 4, vai dar 16. Beleza? Professor, por que é que você está determinando a massa molar do metano? Que a questão até me deu os dados aqui, ó. Me deu o valor do hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Por que eu estou fazendo isso? Porque para você encontrar um número de mols do metano, você vai precisar das seguintes informações. O que é o número de mols? É a massa do metano dividido pela massa molecular do metano. Quando você pega a massa de uma substância e divide pela sua massa molecular, você encontra o seu número de mols. Então, vai ficar como? A questão diz que a massa é 0,32, certo? E a massa molar nós calculamos é 16, certo? 0,32 dividido por 16 vai dar 0,02 mols. Então, eu acabei de descobrir o número de mols do metano. Certo? 0,02 mols. Pessoal, quando a gente descobre o número de mols de uma substância que ela está em hipótese de Avogadro com outro, o que é que acontece? Se
O número de mols do metano, olha aqui, ó, vamos fazer o seguinte cálculo. O número de mols de X eu não sei, mas o de metano é quanto? 0,02 mols. Pois então, o número de mols do NX é igual a 0,02. Beleza? Aí você diz, professor, terminamos a questão? Calma aí. Vamos com calma. Nós acabamos de descobrir o número de mols do X, que é o mesmo número de mols do CH4. Como eles têm o mesmo número de mols, agora nós vamos determinar a sua massa molar. Como? O número de mols do X, deixa eu fazer de outra cor para não ficar mais, não misturar o cálculo. O número de mols do X é igual à massa do X sobre a massa molar do X. Eu vou fazer aqui o meio pelos extremos, ó, que vai ficar a massa molar de X é igual à massa de X sobre o número de mols de X. Beleza? Professor, qual é a massa de X? A questão deu ali, ó, 0,88. Dividido pelo número de mols, que é 0,02. Quando eu divido 0,88 por 0,02, eu vou encontrar que a massa molar de X é 44 gramas por mol. Pronto, achei a massa molar. Fácil demais, meu amigo. Olha aqui, coisa linda. É só utilizar a hipótese de Avogadro. Como é que eu calculo o número de mols, meu amigo Adriel? O número de mols de qualquer substância é a massa sobre a sua massa molar. Se X e Y e X e CH4 estão em condições de hipótese de Avogadro, tu calcula o número de mols de CH4, que vai ser igual ao número de mols de X, certo? Por isso que eu coloquei, ó, que o NX é igual a 0,02, que é o mesmo valor do metano, o CH4. Aí é só substituir na mesma fórmula, porque a questão te deu uma massa aqui, ó, 0,88. Aí quando tu divide 0,88 por 0,02, vai dar 44 gramas por mol. Tu acabou de achar a massa molar. Aí pra tu descobrir quem é, tu tem que sair somando todo mundo aqui, ó. Vamos somar aqui o primeiro. O nitrogênio, a massa dele é 14, ó, que nem tá aqui, ó. 14, o oxigênio 16. 14 mais 16 vai dar quanto? 30 gramas por mol. Bom, já não é a letra A. Vamos ver a letra B. 14 vezes 2 vai dar 28, certo? 28 mais 16 vai dar 44. Olha aí. 44, N2O2, a massa dele é 44 gramas por mol. Então a resposta aqui da sexta questão é a letra B. Como é que eu ia encontrar a resposta? Eu ia ter que somar a massa molar de todo mundo. Olha, a massa molar é aquele assuntozinho do primeiro ano, que o número de mols é a massa sobre a massa molar. Viu como é simplesinho? Tranquilinho, não é difícil não. Agora sim. Claro que tem que treinar, né, gente? Ó, eu também não vou ser aqui ficar mentindo para vocês, dizer que o assunto é fácil, mas se você treinar, eu garanto para você que fica. Tem que treinar, pegar as questõezinhas, responder, se dedicar. Você vai aprender rapidamente, tá? Como essa é uma questão um pouco maior e eu botei muita informação, eu vou dar um tempinho maior para anotar. Quem tá pelo YouTube, vai tirando print, viu? Jorge, dá 3 minutinhos para os meninos aí anotar essa resolução.
Bom, pessoal, deu tempo aí, já foi suficiente para vocês anotarem, tá certo? Vamos fazer o seguinte, o nosso primeiro horário tá encerrando, vamos parar com ele aqui, no próximo horário a gente volta e faz mais questõezinhas, tá bom? Então, a gente volta já 2 minutinhos, só um tempinho para molhar a garganta. Voltamos já.